Será que é muito cedo para começar a pensar em cuidados paliativos? Por que estão me encaminhando para uma equipe de cuidado paliativo se eu acabei de receber o diagnóstico? Essa e outras perguntas nós vamos responder nesse vídeo logo depois da vinheta. Olá, meu nome é Daniel Espírito Santo, enfermeiro, administrador e criador da página Enfermagem.paliativa, onde nós sempre estamos discutindo sobre cuidados paliativos, enfermagem, oncologia, gerontologia e todos os temas afins. E o tema de hoje é um tema que, além de ser muito importante, é um tema que eu recebo recorrentemente. Afinal de contas, eu trabalho numa equipe de cuidados paliativos em que, com sorte, a gente consegue entrar de maneira precoce na vida das pessoas. Inclusive, recentemente, eu comecei a acompanhar uma família em que a gente conseguiu entrar muito cedo, exatamente no momento do diagnóstico. O que vale lembrar, já tem inclusive um vídeo sobre isso aqui, é o momento ideal para que a gente entre nos cuidados paliativos. E a família me questionou com relação a isso. Perguntou para mim: poxa, Daniel, mas a minha mãe acabou de ser diagnosticada, ela ainda nem passou pelo oncologista. Será que já é o momento para a gente começar a falar sobre cuidados paliativos? Porque ainda tem muito aquela questão do preconceito, né, de que o cuidados paliativos só trata de pacientes em final de vida, o que não é verdade. E eu expliquei para essa família justamente algumas das vantagens da gente começar a pensar em cuidado paliativo de maneira precoce. Primeiro, cuidado paliativo não é um cuidado excludente. O que isso significa? Que a partir do momento que o paciente está sendo acompanhado por uma equipe de cuidado paliativo, isso não significa, no caso de doenças oncológicas, por exemplo, que ele precisa abandonar o tratamento ou que ele não vai ver o oncologista. Não existe essa relação. Pelo contrário, o cuidado paliativo ele é um cuidado que, inicialmente, ele entra de maneira complementar. O foco do cuidado paliativo só é outro, que é a qualidade de vida e o conforto do paciente. Inclusive, esse foi um dos argumentos que eu utilizei com essa família. Tanto é o nosso interesse que a paciente tenha qualidade de vida que nós estamos procurando um oncologista para ela. Quer dizer, completamente diferente do que as pessoas imaginam que fosse acontecer. Não, já que ela está acompanhada agora por uma equipe de cuidado paliativo, ela não vai fazer tratamento nenhum. Não existe essa relação. O nosso interesse sempre é que ela tenha o máximo de qualidade de vida possível. Além disso, eu também sempre gosto de apresentar o cuidado paliativo como uma estratégia de prevenção de sofrimento. Porque a gente sempre fala da questão da prevenção na área da saúde, e o cuidado paliativo ele acaba ficando muito excluído dessa parte, mas a própria literatura já coloca isso em alguns momentos. Quando eu começo a falar de cuidados paliativos de maneira precoce, isso me permite justamente prevenir alguns sofrimentos que, se não houvesse aquelas conversas, provavelmente seriam tratados como faz parte do que está acontecendo. Além disso, o paciente e a família já ter acesso a uma equipe de cuidado paliativo de maneira precoce permite a criação e formulação de vínculo entre a família e esses profissionais. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que, infelizmente, na maioria das vezes o cuidado paliativo é encaminhado de maneira muito tardia. Então, quando aquele paciente já está muito fragilizado no CTI, muitas das vezes já está sem interação, é quando encaminham para a equipe de cuidado paliativo. E aí eu entro e o que eu vou exatamente falar com esse paciente? Eu não tenho muito como me relacionar com ele. A minha relação vai ter que ser principalmente com a família. Então, eu não tenho a possibilidade de conhecer efetivamente aquela pessoa e saber o que era importante para ela, o que continua sendo, o que ela entende como qualidade de vida ou não, quais são os limites que aquela pessoa gostaria de impor. Então eu já entro numa relação muito prejudicado, além, é claro, de ser mais traumático ainda para a família, que muitas das vezes vai entender aquilo como sendo uma desistência por parte da equipe que estava acompanhando aquele paciente até o momento, o que não é a verdade, mas também a gente não tem como mudar, que muitas das vezes é a percepção que a família vai ter, sim. Além disso, se mantendo nesse tópico da questão do vínculo, é muito mais fácil quando a gente começa a falar sobre cuidados paliativos de maneira precoce, que a gente elabore com o paciente e a família quais são as diretivas antecipadas desse paciente. Já tem um outro vídeo específico aqui falando tudo sobre diretivas antecipadas, então eu recomendo que você depois assista, mas é importante que essa conversa aconteça da maneira mais precoce possível. Afinal de contas, isso é uma outra coisa que a gente sempre fala também, decisões de final de vida não são para serem tomadas no final de vida. Então, é muito mais fácil que a gente converse sobre as diretivas agora, enquanto a gente está lúcido, enquanto você está vendo um vídeo no YouTube, enquanto a vida está acontecendo, do que quando você está num leito de CTI. É muito difícil você conversar sobre isso nesse momento, tá bom? Além do que, muitas das vezes, aquele momento não seria necessário de chegar se a gente tivesse conversado sobre isso de maneira precoce. Então, mais uma vantagem sobre falar em cuidados paliativos de maneira precoce. Além disso, muitas doenças têm uma curva esperada de perda de funcionalidade.
O que eu quero dizer com isso? Primeiro a gente precisa entender o que é funcionalidade. Funcionalidade dentro da geriatria e gerontologia tem algumas definições que são meio variáveis, inclusive fala sobre as atividades básicas de vida diária, as atividades instrumentais de vida diária, que eu ainda vou fazer um vídeo específico falando sobre elas, porque eu acho que merece um vídeo separado sobre elas, mas a grosso modo a funcionalidade é a nossa capacidade de realizar as nossas atividades. Então é esperado que, a depender da doença que eu tenho, essa funcionalidade ela vai reduzir de maneiras diferentes. Primeiro, que a gente precisa entender, isso que eu estou falando não é uma sentença de morte, isso é esperado. Se eu saio na rua agora e eu tomo um tiro e eu morro, a minha funcionalidade ela vai cair a zero em alguns segundos. Mas todos nós teremos essa curva de funcionalidade reduzida em algum momento. O que vai depender é do que está acometendo, o que está causando essa perda de funcionalidade. Quando a gente pensa em doenças cardíacas, doenças pulmonares, por exemplo, é esperado que essa curva de funcionalidade ela seja intermitente. Esse paciente, muitas das vezes, ele não tem sinal de doença. A gente sabe que ele é um paciente, por exemplo, com DPOC, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, um problema respiratório. A gente sabe que esse paciente, muitas das vezes, ele não tem sinal de doença, mas em algum momento, ao longo da vida dele, ele tem uma crise. Talvez ele precise ser hospitalizado, talvez ele precise de maiores cuidados, mas ele consegue se recuperar. Ele consegue se recuperar, não voltando ao mesmo nível que ele estava antes, mas ele consegue se recuperar. Então talvez esse seja o momento em que ele volta para casa com cilindro de oxigênio, em que ele precisa de um maior suporte, e assim a vida continua. Durante algumas semanas, meses, anos, mas a vida continua até o momento em que ele volta a ter alguma outra crise. E talvez seja necessário alguma intervenção. Se é um paciente, por exemplo, cardíaco, talvez seja necessário colocar um stent, talvez seja necessário uma intervenção cirúrgica, mas talvez ele consiga recobrar a funcionalidade que ele tinha antes, mas mesmo assim não volta plenamente, sempre volta um degrauzinho um pouco abaixo, e é isso que precisa ficar claro. Isso vai acontecendo com esse paciente de maneira indefinida, eu não tenho como falar se isso vai acontecer 1, 2, 3 vezes, o que a gente entende é que muito provavelmente em algum desses eventos agudos ele vai falecer. Então, a gente entende isso e por isso que a gente precisa conversar sobre cuidados paliativos de maneira precoce. Já no paciente, por exemplo, com uma síndrome demencial, essa curva de funcionalidade ela é muito mais arrastada, porque as síndromes demenciais atuam dessa maneira. Então é aquela coisa, o paciente, ele praticamente não tem sinais de doença. De repente ele tem um problema de memória. O problema de memória, a princípio, não vai afetar a capacidade dele, a princípio, de deambular, de realizar as outras atividades de vida diária dele. Mas, no longo prazo, vale lembrar que as síndromes demenciais são doenças que têm uma cauda muito longa, quer dizer, elas se arrastam por muito tempo, isso vai começar a afetar as outras áreas da vida dele. Então, talvez em algum momento esse paciente sofra uma queda, precise internar, ele vai voltar para casa, mas talvez ele precise voltar para casa com suporte. Antes ele não precisava de um cuidador, agora ele precisa. Antes ele não precisava de um home care, agora ele precisa. Talvez ele volte para casa com uma gastrostomia, talvez ele volte para casa traqueostomizado. Enfim, estou elaborando aqui os piores cenários possíveis, mas a questão é que, à medida que a doença avança, essa funcionalidade piora, mas ainda assim é uma curva muito lenta. Já no caso de doenças oncológicas, principalmente aquelas metastáticas, como funciona essa curva? O paciente muitas das vezes ele descobre a doença, ele começa a tratar, ele faz o acompanhamento dele, tendo alguns sintomas maiores ou menores, mas ele não tem necessariamente sinais de doença, até o momento em que a doença avança, seja muito ou pouco, e esse paciente ele afunda abruptamente. Por isso que é muito comum que a gente perceba isso no caso de pacientes com doenças oncológicas metastáticas. Poxa, mas ele estava tão bem, até o momento em que ele não está. Entendeu? E por isso, novamente, reforço a importância de que a gente fale sobre cuidados paliativos de maneira precoce. No caso de doenças pulmonares e doenças cardíacas, porque eu não tenho como saber em qual momento da vida daquele paciente ele está, eu não tenho como saber se ele está tendo, muitas das vezes, o primeiro evento agudo dele, ou se aquele é o evento agudo derradeiro, e a partir desse momento esse paciente vai falecer. Então a gente já precisa conversar sobre isso, porque mesmo que aquele momento não seja o evento agudo que vai levar ele a óbito, a gente entende que aquele evento agudo em algum momento vai acontecer. Então a gente precisa ter essa conversa de maneira precoce. O paciente com síndrome demencial, a gente também precisa ter essa conversa o mais precoce possível. Por quê? Porque por mais que seja uma doença de cauda muito longa, é muito fácil que você comece a avançar nas questões de heterogenia, quer dizer, você tenta fazer o bem, mas acaba fazendo mal, até o momento em que você para, você olha para trás e você fala, caramba, eu não precisava ter feito nada disso, porque isso daqui era esperado da curva de doença desse paciente, e você, na verdade, você está fazendo mais mal do que bem. Isso é claro se você for um profissional da área da saúde. Já no caso das doenças oncológicas, a conversa sobre cuidados paliativos ela precisa ser o mais precoce possível, porque justamente eu não sei em que momento da vida daquele paciente ele está. Eu não sei se ele
está muito bem hoje e ele vai continuar muito bem pelos próximos meses ou anos, o que é uma possibilidade e ótimo se isso acontecer, mas eu também não sei se ele está muito bem hoje e amanhã ele vai estar precisando internar por conta de uma descompensação de sintomas por causa de avanço de doença. Então eu preciso falar sobre cuidados paliativos de maneira precoce. Então agora você já sabe que ser acompanhado por uma equipe de cuidados paliativos não significa que a sua equipe de origem, digamos assim, está desistindo de você, ou você está abandonando o tratamento. Não existe essa relação. Pelo contrário, se você está sendo encaminhado por uma equipe de cuidados paliativos, isso significa que quem está te encaminhando, principalmente se isso é no momento do diagnóstico, está alinhado com a literatura e quer o seu melhor. Quer que você tenha o máximo de qualidade de vida, o máximo de manejo de sintomas pelo máximo de tempo possível, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa, não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e de comentar. Faz algum engajamento. Pô, valeu, gostei muito do vídeo, não entendi isso dessa maneira, porque isso ajuda com que o vídeo chegue a mais pessoas e é um vídeo não só importante, como por ser um vídeo que trata de um tema sensível, muitas das vezes não chega lá, não chega até as pessoas, tá bom? Então, eu conto com o seu apoio e nos vemos em breve. Tchau, tchau.